Então, o tema que está no meu coração para essa noite é: Eis que faço coisas novas. Isso já está há umas 2 semanas, mais ou menos, que eu meditei nesse texto. Até compartilhei, de certa maneira, num grupo, nossa reunião do conselho. Mas agora eu queria abrir um outro leque para que a gente possa ver o que é que Deus quer nos falar nessa noite aqui. Bom, o texto base da nossa reflexão, meus irmãos, ele está basicamente em Isaías 43, 18 e 19, está aqui na tela, e também eu coloquei ali como um texto de respaldo, né, o texto de Apocalipse, também que traz a mesma mensagem. E se vocês puderem, consigam ler comigo pelo menos Isaías, se são apenas 5 linhas, vamos já começar a colocar no coração essa mensagem que o profeta trouxe. Vão comigo? Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a percebem, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Para nós, da igreja, da liderança aqui da igreja, que a gente conversa muito sobre planejamento, programas, o que a gente espera da igreja, o que a gente pode fazer para que essas cadeiras estejam cheias, né? E fazemos uma ou outra iniciativa e às vezes até bate um pouco de frustração quando a gente não percebe que o resultado aparece de imediato, né? Mas, meus irmãos, Deus não trabalha na nossa agenda conforme o nosso cronômetro. Deus trabalha no tempo dele, né? E nós queremos resultados imediatos, mas Deus tem o seu plano, né? Então, o que eu poderia dizer para vocês de imediato é que eu creio que a nossa Piba verá novos tempos. Eu creio que a nossa Piba experimentar coisa nova que o Senhor vai fazer, assim como também Ele tem um plano para cada um de nós individualmente. Há uma coisa nova na nossa vida, né? Às vezes nós queremos consertar algo do passado ou colocar um remendo numa roupa velha. Deus não põe remendo em roupa velha. Deus dá uma roupa nova, Deus dá uma nova vestimenta, né? Então é nessa perspectiva que eu gostaria que a gente pudesse refletir, meus irmãos, e para que a gente possa fazer isso, é interessante a gente olhar o contexto que Isaías estava falando, né? Ali, Isaías provavelmente escreveu essa mensagem entre o ano 555 e 538 a.C. Alguns estudiosos acham que nem foi bem Isaías quem escreveu. Há uma certa polêmica sobre isso, né? Mas a maioria concorda que sim, Isaías escreveu, porque fala de um tempo em que provavelmente já era o fim do cativeiro da Babilônia, o povo estava voltando, e eles tinham algumas perspectivas, e tinham passado muito tempo na Babilônia, que estavam voltando, e falaram assim: quem sabe o Senhor não restaura o tempo de Davi, o tempo de Salomão, que era a referência que eles tinham, né? Havia um saudosismo aqui, no meio do povo, de querer, quem sabe, voltar para o passado. Nós, muitas vezes, nós temos sentimentos de saudosismo, né? Como era bom na época que a gente namorava. Era bom na época em que a gente morava em tal lugar, isso aqui lá, né? E até vocês vão notar que há pessoas que às vezes saem da sua terra, vêm para São Paulo e em busca de nova experiência, uma carreira profissional diferente e tal, mas ainda ele fica olhando lá para a cidade de onde ele veio, né? Pensando assim: um dia eu vou voltar, lá que é bom, né? Aqui eu estou sofrendo nesse frio, eu estou sofrendo aqui nesse trânsito, mas a minha cidadezinha que tem 2.501 habitantes, lá é bom, né? Quero voltar
voltar para lá, né? Alguns até voltam, mas chega lá depois de anos, ele vê que está diferente. Ele vê que os amigos que ele tinha não estão mais lá, mudaram. E a gente já vi gente frustrada porque ele achava que ia voltar lá, a casa que ele recebia lá para ter comida e tal, o pessoal já está mais frio, não tem mais aquela recepção que ele tinha, né? Então ele descobre que o passado é passado, não tem como voltar, né? E aí uma grande frustração. Então a gente imagina que também quando o profeta fala nesse contexto, ele está dizendo assim: olha gente, esqueçam Salomão, esqueçam Davi, esqueçam que houve Moisés abrindo, isso é coisa que eu fiz, que Deus fez lá atrás. Daqui para frente é um novo tempo, eu vou mostrar a vocês coisas novas, né? Então nós ficamos sempre presos nessas expectativas, né? E muita gente não avança porque sempre fica preso no passado, né? Sempre ele quer manter as suas tradições e tem muito pouca flexibilidade para poder avançar. Eu não estou dizendo aqui que a gente devia negar tudo que a gente fez, que sei lá, mudar, colocar parede preta aqui na igreja. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo, meus irmãos, que cada tempo é diferente e Deus tem coisa nova para nós, né? E o passado para nós é uma referência, um marco, é alguma coisa que a gente tem experiência, que nos dá uma tranquilidade de prosseguir, porque nós conhecemos o Deus que faz isso, tá? Mas não dá para esperar, por exemplo, que essa igreja volte a 50, 60 anos, quando alguns dizem que chegou a ter cerca de 300 membros aqui, tinha coral e tudo mais, né? O que Deus quer fazer na Piva Vir é uma coisa nova, né? E para nós que já somos um pouco mais experimentados, já meio até idosos, né? Eu fico pensando aqui, será que Deus tem de novo para mim, né? E quando a gente vai pegando uma certa idade, a gente gosta de contar história, né? Eu, quando dou aula na minha área profissional, eu tenho tanta história para contar. O pessoal tem uns amigos que falam assim: Marcos, você precisa escrever um livro, não técnico da sua área, só de história que você tem, né? E porque eu tive em tal lugar, porque eu experimentei tal coisa. Então essas histórias que eles gostam de ouvir. Mas Deus não está muito preocupado com a minha história. Deus está preocupado com o meu futuro. Deus está preocupado com uma coisa nova que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Um grande influenciador chamado C.S. Lewis, escritor, influenciou muito o pensamento cristão até há pouco tempo atrás, até hoje, porque a gente cita ele. Ele escreveu assim: vivi quase 60 anos comigo mesmo e com meu próprio século, e não estou tão apaixonado por nenhum deles, a ponto de desejar não vislumbrar um mundo além deles. Esse é um sujeito muito inteligente, brilhante, né? E teve um sucesso muito grande, escritor, pensador, professor, tudo, mas ele olhava sempre para frente, experimentando alguma coisa que vinha de Deus, que pudesse mudar a sua vida. Então, a recomendação que nós encontramos de Deus aqui logo no começo do versículo é: esqueça o que se foi, não vivam no passado. Era uma recomendação importante para o povo, porque eles estavam arraigados na história, eles tinham talvez orgulho de terem sido um grande reino, como na época de Salomão, né? Mas já tinha passado muito tempo. Não dá para ficar mais pensando nessa história, né? E de vez em quando você vê, por exemplo, no mundo do futebol, você falar de time, né? Por exemplo, o meu time foi o maior time da história nos anos 60 e 70.
Agora a gente está meio passando vergonha, né? Então a gente bate no peito, não sei o que e tal, mas aquilo é passado, né? Tem um país aí que diz que é até tetracampeão mundial, mas o último título deles foi em 1950. E aí começa a contar essa história. Nós temos que viver já, acontecer agora. Então esqueçam que se foi, não vivam no passado. Essa é que é a proposta para que a gente possa avançar. Coloquei duas imagens aqui só apenas para ilustrar de que como foi grande o milagre, por exemplo, de Moisés atravessando o mar. Fantástico aquilo. Mas Deus não queria que eles ficassem olhando só para isso. Isso era a experiência. Isso era uma referência que o Deus todo pode fazer isso. Mas eu tenho outra coisa para vocês. Eu tenho outro mar, eu tenho outro Jordão. O templo também na época de Isaías já estava praticamente destruído. Então era um novo templo. Aqui tem uma história muito interessante, meus irmãos, dessa escritora chamada, provavelmente a pronúncia deve ser alguma coisa como Vanita Randall Risner. Uma moça que teve poliomielite, e ela fez cerca de 30 e poucas cirurgias ainda até os 15 anos de idade. E depois ela se dedicou ao artesanato, mas com o tempo, às artes de modo geral, mas com o tempo ela já foi perdendo as forças das mãos, não podia mais fazer nenhum tipo de artesanato. E ela escreveu assim: 15 anos atrás, minha vida era definida por projetos que eu conseguia fazer com as mãos: pintar, fazer artesanato, bordar, fazer joias, pintar pratos, caixas, caixotes, recipientes para o artesanato. Todos estão amontoados no sótão, cada um dedicado a uma paixão artística diferente. Todos eles despertavam minha criatividade, me relaxavam, me faziam feliz. Mas meu diagnóstico de síndrome pós-poliomielite mudou tudo isso. Com meus braços se deteriorando, eu não podia me dar ao luxo de desperdiçar minha energia com artesanato. Empacotei tudo com ajuda, etiquetei e joguei no sótão, e não olhei mais para aquilo. 21 cirurgias aos 13 anos, vários tempos passando no hospital, bullying na escola, teve abortos espontâneos e perdeu um filho. Um dia ela recebeu um conselho de John Piper, que diz assim para ela: desta vez, de vez em quando, chore profundamente pela vida que você esperava que fosse, lamente as perdas, depois lave o rosto, confie em Deus e abrace a vida que você tem. O que aconteceu com essa escritora foi que, a partir do momento que não pôde mais fazer nenhum artesanato, ela se dedicou aos livros e escreveu vários livros, todo nessa mesma linha de ajuda para pessoas que tinham grande dor, passavam por um grande sofrimento, que é muito difícil de você consolar uma pessoa, às vezes, que perdeu um filho, que perdeu um marido, que tem uma doença, descobre um câncer. Como consolar uma pessoa dessa? Eu certamente não conseguiria fazer, mas se alguém passou por isso, se alguém experimentou uma tristeza dessa profundidade, fica mais fácil de poder aconselhar. E ela tem, até hoje, um ministério muito, muito abençoado de consolar pessoas nesse estado de situação. O que é que Deus fez na vida dessa Vanita? Foi abrir um novo horizonte na vida dela, abrir uma coisa que talvez ela não tivesse nunca pensado, uma coisa nova, e ela é bênção na vida de milhares e milhares de pessoas. Então as coisas não se acabam, às vezes,
porque um plano foi frustrado na nossa vida, né? Muitas vezes nós não entendemos bem por que alguns planos nossos foram frustrados, né? Eu também passei por isso uma vez, uma grande frustração, e na hora eu falei: mas Senhor, o Senhor me mandou para atingir um certo propósito e eu não vou conseguir fazer, né? Mas no plano de Deus eu tinha que encerrar naquele momento aquela minha trajetória e começar uma outra trajetória. E eu sinto que eu fui abençoado por isso, porque Deus me mostrou um novo caminho nisso aí, né? Então ela escreve assim: cada segundo é precioso, né? Muitas vezes esse lamento que a gente faz porque não consegue entender uma dificuldade na vida, um tropeço e assim por diante, a gente perde muito tempo, né? Mas quando a gente abraça, consegue enxergar que Deus tem um novo propósito na nossa vida, cada segundo é um segundo importante para a gente continuar e desfrutar e ver como é que Deus pode nos abençoar nisso. Eu gosto muito ou talvez é bem oportuno mencionar, meus irmãos, duas relatos bíblicos em Reis, uma com Elias, outra com Eliseu, né? E se você puder abrir sua Bíblia comigo, você vai notar que vai bem nesse sentido. Primeiro vamos ler 1 Reis capítulo 18, né? Que aqui tem uma coisa muito legal, que é 1 Reis 18, 42. Aqui nós estamos falando de Elias, né? Logo depois que ele mata os profetas de Baal. O que deve ser notado aqui, que nessa época, quando esse texto se relata, havia uma grande seca. Há cerca de 3 anos não chovia na terra. E eles estavam passando muita necessidade, porque havia muita seca e fome naquela terra. Mas aí, depois que Elias realiza aquele grande prodígio de matar os profetas lá, ele diz assim ao rei Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Que chuva? 3 anos sem chover. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada lá. O moço não via nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Um dado momento, aquele servo, aquele discípulo de Elias, não enxergava nada, mas pela insistência do profeta, e depois de olhar, ele consegue ver o milagre que Deus queria fazer. Mas o outro texto me impressiona mais, 2 Reis capítulo 6, verso 15. Aqui nós encontramos Eliseu agora, né? E Eliseu estava numa situação de perigo, estava sendo cercado por um exército inimigo, né? E aí o seu discípulo, também servo, ficou apavorado. E no verso 15 ele fala assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Então muitas vezes, quando nós nos deparamos com situações quase sem saída, uma crise, uma doença, a pergunta vem: o que farei? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Agora vem a frase que mais me encanta. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja.
Meus irmãos, muitas vezes a nossa oração é: Senhor, abre o meu olho para que eu possa ver a coisa nova que o Senhor está realizando na nossa vida. Seria a minha oração nessa noite: Senhor, abre meu olho para que eu possa ver a nova Pibavir que está por chegar. Amém? Amém. Eu já disse isso há algum tempo atrás já, que eu tenho um sonho de ver todas essas cadeiras ocupadas, até na galeria. E eu queria que o Senhor abrisse meus olhos para ver todas as cadeiras ocupadas. Todas ocupadas. E eu creio que Deus fará uma nova Pibavir. Talvez daqui a alguns meses, talvez no ano que vem. Mas Ele fará. Eu creio. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez alguma coisa que você está passando por dificuldade, por tribulação, não está vendo saída agora, seja também a tua oração: Senhor, abre o meu olho, Senhor, para ver o que o Senhor está fazendo. Eu sou teu servo. Elias e Eliseu oraram pelos seus discípulos, pelos seus servos. Deus olha para nós como servos também, não é? E Ele pode abrir o seu olho, o meu olho, para que a gente possa ver isso que Deus está fazendo. E faz até uma pergunta, né, no texto de Isaías, fala: vocês não percebem? Né? Parece uma brincadeira. Vocês não estão percebendo? Né? Então a gente fica vendo, tentando enxergar alguns brotinhos assim numa planta, né? Como outro dia, tempo atrás aí, a gente ficou olhando aqui no quintal da igreja, uma figueira aí com os figuinhos assim, e tem aqueles brotinhos bonitinhos. A gente ficou olhando aquilo e quem sabe até espiritualizando o figo, né? Assim, para que venham mais frutos ali. Uma maneira da gente perceber que Deus está agindo no nosso meio. Meus queridos irmãos, vamos sempre estar diante de Deus pedindo: Senhor, abre os meus olhos. Mas eu queria ainda mencionar para vocês uma outra pessoa que foi muito importante, há muito tempo atrás, séculos, um dos chamados pastores puritanos, né? Esse Richard Baxter aqui, ele também é um escritor. E esse também foi outro que sofreu desde criança, tinha muita doença, né? Alguns achavam que ele ia morrer. E ele testemunhava, dizendo que Deus às vezes curava. Ele deu um testemunho dizendo que ele uma vez sentiu, tinha como se fosse um câncer na garganta, e Deus o curou durante uma pregação. Tinha umas experiências fantásticas desse jeito. Um dos efeitos desse sofrimento permitiu que Richard Baxter se tornasse muito consciente de quão temporária era a vida e quão inevitável a morte. Certa vez, aos 35 anos, ele estava acamado por causa de uma de suas doenças e pensou que provavelmente não se recuperaria. Começou a meditar sobre as alegrias do céu e a era vindoura em preparação para deixar esse mundo. Concentrou-se especialmente na esperança da glória e começou a escrever seus pensamentos. Para sua surpresa, ele se recuperou e seus pensamentos se transformaram em um livro intitulado O Descanso Eterno dos Santos. Ele adotou a prática de meditar sobre o céu por meia hora todos os dias, devido ao poderoso impacto que isso teve em sua vida. Ele recomendava o mesmo aos seus leitores. Então, no seu leito de dor, ele não olhava para a sua dificuldade, ele começava a abrir os seus olhos para a eternidade, e ele meditava: como que vai ser no céu? No céu não terá enfermidade, no céu não terá lágrimas, no céu não será sofrimento. E essa visão que ele buscava encorajava a continuar. E mesmo frágil na sua saúde, ele deixou um livro que se tornou bênção para milhares e milhares de pessoas, porque mudou a sua visão. E muitas vezes nós temos que tentar enxergar um pedacinho do céu, que é o que Deus tem reservado para nós, para que a gente possa ter
um pouco mais de ânimo, né? Ao invés de olhar para nossas próprias lamúrias e só olhar para o nosso próprio umbigo para saber e ficar murmurando. As pessoas que venceram olharam para Cristo, olharam para um tempo diferente. Eu queria encerrar aqui dizendo o seguinte para nós, irmãos queridos: oremos para, assim como Paulo, que teve escamas que caíram dos seus olhos, possam cair as nossas escamas também dos nossos olhos, né? Que elas não impeçam a gente de ver a obra que o Senhor quer fazer na nossa vida. O exemplo de Paulo é muito interessante, porque era um homem religioso, um homem rigoroso nas suas práticas, mas ele não conseguia ver a obra que Deus tinha pela frente. Se ele continuasse no seu pragmatismo religioso, nas suas raízes judaicas, nunca teria feito um ministério tão abençoado como foi na sua vida. Mas o dia que Deus tirou as escamas dos seus olhos, ele começou a enxergar um novo mundo na sua frente. E aí ele se tornou muito mais abençoado, porque Deus permitiu que os seus olhos vissem uma nova realidade. Que Deus tire dos meus olhos também as escamas que impedem de ver muitas vezes aquilo que o Senhor pode fazer ainda na minha vida, e que eu seja motivo de bênção para o futuro. Não sei como, mas eu creio que Deus pode trabalhar na minha vida, pode trabalhar na sua vida. Outra coisa é crer que o nosso sofrimento ou luta não passa desapercebido de Deus. Os exemplos que eu contei aqui hoje dessas pessoas, meus irmãos, Deus permitiu que sofresse daquele jeito, mas Deus não estava desatento, Deus não estava ignorando. Deus apenas sabia que eram vasos que Ele poderia usar, apesar da fragilidade da saúde de cada um deles, apesar da nossa vulnerabilidade, apesar talvez da nossa falta de conhecimento, da nossa falta de preparo. Deus pode usar a nossa vida do jeito que nós estamos para a sua honra e glória. E aguardar o que o Senhor faz, que o Senhor vai fazer coisas novas, que Deus não vai pôr remendo em roupa nova, em roupa velha, né? Deus tem algo novo, totalmente novo, né? Muitas vezes a gente faz as nossas gambiarras, né? Dá um jeitinho aqui, coloca ali uma fita crepe ali, coloca um isolantezinho aqui. Deus traz novo na nossa vida. Essa é a nossa expectativa. Amém, queridos irmãos? Deus abençoe a cada um de vocês.